Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Alessandro, professor de Geografia. Pessoal, vamos dar início a mais uma das nossas atividades online. Hoje, vamos começar a semana 24, certo? Vamos falar um pouco sobre a economia global, as transnacionais e o trabalho, certo? Nós vamos dividir esses assuntos em dois, certo? Vamos primeiro falar sobre as transnacionais e depois nós vamos falar sobre o trabalho, o mercado de trabalho, como está hoje em função das economias globais, certo? Semana passada nós vimos um pouco sobre a globalização. Hoje nós vamos ver como a economia global, como a economia está bastante influenciada pela globalização mundial, né? Como aqui diz, na atual fase da globalização, tem-se observado um extraordinário crescimento do comércio internacional. De acordo com os dados da OMS, a Organização Mundial do Comércio, em 1950 o intercâmbio comercial mundial era de 64 bilhões de dólares. Hoje, em 2016, passou de 16 trilhões de dólares. Vamos observar aqui essa figura 9, 1950, ele está botando aqui em trilhões de dólares, certo? Como aqui era 64 bilhões em 1950, é zero. Em 70, dá uma crescidinha. 80, quase 2,5. 90, 3. 2000, quase 7. 2010 dá um salto gigantesco, chegando a 15. E hoje 16 trilhões de reais. 16 trilhões de dólares, certo? Veja o crescimento aqui da década de 70 já começa a avançar, e na década de 2000 ele dá um salto gigantesco. Por quê? Porque nesse momento aqui, pessoal, é que nós temos o boom da informatização. Nós já vimos aqui com a informatização crescente, mas foi no ano de 2000 que nós temos um verdadeiro crescimento gigantesco desse crescimento. Então, pessoal, vamos aqui, alguns fatores é que contribuíram para esse aumento aqui, esse aumento gigantesco aqui. Quais foram eles? A melhoria dos meios de transporte e de comunicação, certo? Como a gente falou lá na semana passada, como os meios de transporte diminuíram o tempo, né? A diminuição dos custos de frete pela evolução dos meios de transporte, o rápido crescimento da população mundial nos últimos 60 anos, o aumento do rendimento de muitas famílias, a entrada de novos países no comércio internacional, mundial, a liberação das regras de comércio, com o objetivo de facilitar a exportação, a importação de mercadorias entre os países. Pessoal, tudo isso facilitou, né? A população cresceu muito rápido depois da Segunda Guerra Mundial para cá. A renda dessas famílias cresceram, então se pediu novos produtos e a quantidade de produtos tinha que aumentar. A entrada de novos países nesse comércio, países que antes só trocavam, só comercializavam com um país vizinho que fazia fronteira, passa a comercializar com o mundo todo. E a flexibilização e a liberação de algumas regras comerciais que dificultavam, certo? Dificultavam esse transporte, esse comércio. Mas apesar disso tudo, pessoal, ainda hoje o comércio internacional continua apresentando desigualdades marcantes, enquanto a Europa Ocidental, a América do Norte e a Ásia, que são os 3 principais polos da economia mundial, têm grande participação nesse comércio,
Países da América Latina, da África, ocupam uma posição bem menor nesse fluxo de mercadorias, tanto de importação, ou seja, de compra, como de exportação, ou seja, venda. Parte disso, pessoal, se explica pela maior capacidade de produção e consumo dos países industrializados, e mais desenvolvida pelo fato de muitos desses países manterem barreiras comerciais que impedem a entrada de produtos mais baratos, principalmente agropecuários, oriundo de países subdesenvolvidos e emergentes, certo? Ou seja, vamos lá, essa diferença acontece porque os países mais desenvolvidos apresentam algumas barreiras, evitando que a entrada de produtos mais baratos causem desemprego, causem quebra de algumas fábricas, né, a falência de algumas fábricas, certo? As transnacionais, pessoal, isso aqui é muito importante. Pessoal, o que é as transnacionais, certo? Primeiro de tudo, pessoal, você tem que entender que, como a gente viu anteriormente aqui, o frete, os meios de transportes, tudo diminuiu, tudo fez com que ficasse muito mais fácil e rápido você se locomover no mundo todo. E as empresas transnacionais fazem parte expressiva da produção e do comércio e do consumo no mundo todo. Mas o que são empresas transnacionais? São empresas com alto nível de organização que atuam dentro e fora do seu território, do seu país de origem, por meio de filiais espalhadas pelo mundo todo. Ou seja, pessoal, uma empresa transnacional é aquela que tem origem em um país, vamos dizer, Estados Unidos. Uma coisa, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa transnacional, ela está em mundo todo praticamente, mas ela ela atua dentro dos Estados Unidos e em todo o mundo, por meio de o quê? Por meio de filiais, certo? Embora existem transnacionais que estejam em países emergentes, como o Brasil, o Brasil tem a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que atua em vários outros, e o Brasil tem várias outras transnacionais, certo? Ele só está dando um exemplo aqui. Observem, pessoal, que a grande maioria das transnacionais está, olha onde, ó, Estados Unidos e Canadá, Europa Ocidental, Japão, Coreia, China. São poucas aqui no Brasil, são poucas aqui no sul da Ásia, são poucas no centro da Ásia e poucas aqui na Oceania, na Austrália, certo? Então, pessoal, apesar de existirem várias transnacionais, a maioria e as mais poderosas estão concentradas nos países desenvolvidos: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Suíça. Pessoal, o poder das transnacionais. Pessoal, as transnacionais, como a gente já viu, ela atua no mundo todo. Então, ela tem um poder de influenciar a economia global de uma maneira impressionante. E ela faz basicamente em benefício próprio, seus interesses. Ela pode atuar e atuam na esfera do poder político a ponto de interferir em ações governamentais, a fim de estabelecer normas que facilitem seu desempenho. Realizam maciços investimentos, tanto no país de origem como em outros países, e oferecem diversas vantagens, como a disponibilidade de matéria-prima.
e de mão de obra barata. Por exemplo, pessoal, uma grande transnacionais dos Estados Unidos se chama Shell. O posto Shell é uma transnacional americana, certo? Ela pode influenciar no preço da gasolina, ela pode influenciar no preço do IPTU, no IPTU. Por quê? Porque ela tem tantos postos e tantos terrenos que ela pode chegar para o governo e pedir uma baixa, uma redução no IPTU de uma certa região que lhe interessa para conseguir economizar, certo? Então, pessoal, as transnacionais funcionam no mundo todo e ela sempre busca fortalecer seus investimentos. E é nesse cenário, pessoal, de transnacionais que surgem o que a gente chama de a fábrica global, que a gente vai ver na próxima semana, tá ok? Pessoal, nós temos aqui 4 questõezinhas, certo? Que vão ser feitas no Google Formulário, certo? Leiam aqui o texto, tem um texto aqui novamente. Esse vídeo vai estar aqui dentro desse formulário, certo? 4 questõezinhas, só de marcar. Botem o nome, a turma aqui, certo? Tudo bem? Pessoal, vamos encerrar a aula de hoje. Se você puder, fique em casa, se cuidem. Até a próxima semana. Tchau, tchau.